Olá, espectadores, tudo bem? Eu sou o Valeriano Sayum e nós estamos começando o nosso Motoricia. É um prazer poder falar para vocês e a gente discutir um pouco mais sobre essa fantástica fábrica de automóveis, sonhos e o que você quiser pensar, né? Nós estamos recebendo hoje, com muito prazer, o Matheus, que é o diretor comercial do Grupo NASA. O Grupo NASA é composto de mais de uma empresa, e ele vai falar sobre isso, né, Matheus? Vou sim. E nós temos aqui o Paulo, que é o gerente comercial da NASA Volkswagen em Anápolis. O Paulo fica, então, em Anápolis e cuida especificamente da NASA Volkswagen. E eu vou começar perguntando para o Matheus e pedindo para o Matheus para ele contar um pouco da trajetória de vida dele dentro desse mundo do automobilismo. Bom, vamos lá. Um prazer, Valeriano. Obrigado pelo convite. Eu estou no mercado há 13 anos, vamos completar 13 anos agora em 2023. Entrei no mercado automotivo em 2010, na marca Fiat. Trabalhei na montadora, no escritório regional, que fica em Brasília, atendendo concessionárias de todo o centro-oeste e norte aqui do país. Foi legal ter essa experiência pelo lado da montadora, porque com tantas viagens e visitando tantas empresas diferentes, tantas concessionárias em mercados diferentes, consegui aprender muito com várias pessoas em mercados muito distintos uns dos outros, né? Depois, em 2013, no finalzinho de 2013, eu recebi o convite para ir para as concessionárias, que a gente chama, para o mercado de distribuição. Fui ser gerente de uma loja Renault, aprender do outro lado do balcão, para quem estava de um lado foi um desafio ir para esse outro lado do balcão. E é um desafio grande, né? Até hoje é um grande desafio, né? Mas foi uma experiência muito legal, estar ali do outro lado do balcão, receber a montadora, aprender a liderar pessoas, a contratar, a desligar pessoas, uma fase difícil, assim, que a gente não tem muita escola, acaba aprendendo meio que na marra, ali, Sim. sozinho. Mas foi muito legal. Depois dentro desse grupo, eu fui assumindo outras atribuições, acabei cuidando de outras marcas, não só da Renault. Trabalhei no mesmo grupo com Nissan, com Jeep. Esse grupo era de Brasília? Um grupo de Brasília, o grupo Premier. Okay. Premier. E aí, com quase 8 anos de experiência em vendas, porque eu era o consultor de vendas na montadora e fui ser gerente de vendas na concessionária. Com quase 8 anos em vendas, eu recebi uma proposta para ser um diretor geral, um gerente geral de uma concessionária, para cuidar de vendas e pós-vendas. E aí eu resolvi aceitar o desafio também para aprender sobre o pós-vendas. Aprender como é que seria trabalhar com oficina, com a equipe de produtivos, atender o cliente de pós-vendas, que também é um outro mundo ali dentro de uma concessionária. E eu fiquei... aí eu mudei, na verdade essa proposta foi para vir para Goiânia, aqui para o estado de Goiás. Eu vim para Goiânia pela primeira vez, saí de Brasília, e foi uma experiência muito boa também conhecer Goiânia. Conheci Anápolis, fiz algumas visitas aqui comercialmente. Fiquei um tempo nesse grupo e depois recebi o convite para ser o diretor geral, já que eu já entendia um pouco de vendas e pós-vendas, do Grupo NASA, que tem concessionárias aqui em Anápolis, e Montes Belos e Itaberaí. São Luís dos Montes Belos. São Luís dos Montes Belos e Itaberaí. Ok. E dentro dessa experiência sua, você tem quantos anos hoje? Eu tenho 40. 40. Dentro dessa experiência sua, o que você achou que mais tem diferente entre você ser um representante da marca, de uma montadora? Você trabalhou na área de vendas lá? De vendas. Só vendas? Só vendas. Comercial. Tá. E quando você está num concessionário, o que mais te chocou com relação a isso? Na concessionária, a gente põe a mão na massa, Na montadora, a gente conhece os processos da montadora, entende o que são as exigências de uma concessão, de uma montadora que dá a concessão para uma concessionária. E a gente vai até as concessionárias para dar instrução, para dar orientação, dizer como fazer, o que você acha que pode melhorar, mas você não efetivamente põe a mão na massa. Agora vamos lá, vamos apertar um pouquinho mais, Já que eu tive do lado de cá do balcão, como você disse, o que você acha que a montadora exige e que dificulta um pouco na hora que você está lá na ponta
para ser executado? Acho que o grande desafio das montadoras é que os projetos mais representativos dentro da montadora são desenhados, em sua maioria, por pessoas que estão lá na montadora, lá na sede da fábrica ou numa sede administrativa, numa diretoria, muitas das vezes em São Paulo. A gente tem a vantagem de ter os escritórios regionais, que são profissionais que estão no dia a dia conosco aqui nas concessionárias, que conseguem levar para a montadora, né, para a raiz do negócio, ali de onde saem os projetos, um pouco da nossa realidade. Então, eu diria que um grande desafio é que as montadoras tragam projetos, implantem processos que sejam o mais realista possível no nosso dia a dia da concessionária, né, Valeriano? Você conhece bem disso? Interessante, conheço um pouco. É muito legal, uma experiência interessante. E, você começou na Fiat como regional, né? Isso. E minha primeira experiência de concessionária também foi na Fiat, então é um ponto convergente. Paulo Pial. Isso. E eu descobri que seu sobrenome era Pial só agora. Não é apelido. Apesar de todo mundo achar que é apelido. Eu achei que era apelido. Eu achei que você era um belo pescador e que ia lá e só pescava piau. Não pesca e não come peixe. Oh, meu Deus do céu. Tem lógica uma coisa dessa? E não é belo, vai? É belo? Não. Belo pescador? Não, esquece, obrigado pela esquece. Paulo, conta um pouco da sua experiência nesse mercado de automóveis. Primeiramente, agradecer. Só uma coisa, você é de Brasília, Matheus? Eu sou. É nascido lá? Nasci em São Paulo, morei em São Paulo até os 14 anos. E então morei... você não é de Brasília? Não sou. Seria injustiça da minha parte falar isso. Nasci em São Paulo, morei em São Paulo até os 14 e fiquei 20 anos em Brasília. Minha vida profissional foi em Brasília, porque em São Paulo eu fui office boy e disse que office boy não existe mais, então não conta. Você formou em engenharia? Formei em administração de empresas. Ah, é? Eu perguntei porque normalmente a fábrica contrata engenheiro. É verdade. Né? Vamos lá, Paulo. Primeiramente, agradecer, né, Valeriano, claro, por estar aqui nesse espaço com você. Vou falar um pouco da minha trajetória, né? Eu sou goianiense, né? Nasci em Goiânia, mudei para Anápolis em 2002 e meu início, minha trajetória foi como vendedor já de carro. Foi meu primeiro emprego, que eu comecei na Saga Hyundai como vendedor de automóveis em 2008. Lá fiquei até 2009. Em 2009 eu prestei um concurso para sargento do Exército, passei no concurso e saí do concurso para vender carro, que é o que eu gosto. Então eu saí da minha estabilidade como... Mas você chegou aí para o Exército? Fui. Ficou quanto tempo? Fiquei 1 ano no Exército. Então você ficou 1 ano e depois saiu da estabilidade? Saí da estabilidade para voltar Puxa a vender vida, carro. que legal. E aí eu fiquei até 2010 lá. Em 2010 eu entrei na NASA como vendedor também e tô lá até hoje. São 13 anos de trajetória dentro da NASA. Comecei como vendedor, fiquei 2 anos como vendedor e já em 2012 já assumi cargo de gestão. Passei pelos seminovos, passei pela venda direta. O primeiro cargo que você teve de gestão foi dentro dos seminovos, eu lembro disso. Foi dentro dos seminovos, depois passei para a venda direta e depois para a venda varejo de veículos novos. Entendi. 13 anos. 13 anos que eu quase o mesmo tanto que o Matheus tem de vida dentro do ramo. Ele começou em 2010, né? Eu comecei em 2008 como vendedor, já era minha primeira, mas eu sei que o Matheus também já foi vendedor de sapato. Já. Vendedor de sapato? Não foi só office boy? Não, você está querendo esconder o jogo? Não, o office boy foi em São Paulo. Em Brasília eu fui vendedor em loja de shopping de sapato. Que legal. Olha, trajetória ótima. E aí você sempre trabalhou no Grupo NASA, a não ser lá no início. Na Saga, fiquei 1 ano na Saga. 1 ano. E dentro do Grupo NASA, que é um dos grandes grupos do mercado automobilístico do estado de Goiás, né? Inclusive o grupo é goiano, né? Isso. Você foi gerente de outras marcas, trabalhou em outras marcas dentro do grupo, ou você só representou a Volkswagen? Só Volkswagen, mas eu na minha trajetória lá dentro, eu sempre dei suporte a outros departamentos e outras empresas também. Interessante. Então eu já dei suporte para a parte da Hyundai, já dei suporte para a parte da Renault, né, algumas ajudas que eu podia dar. Agora, o meu, como se diz, o meu foco, o meu ofício mesmo é dentro da Volkswagen. Dentro do Grupo NASA,
nós temos a Volkswagen, que é o carro-chefe. Isso mesmo. Depois vem Renault e Hyundai. Isso. Renault em 2000, a Volkswagen foi fundada em 1993. Em 2015, nós abrimos a Renault, NASA France, aqui em Anápolis. E em 2016, logo em seguida, abrimos a NASA Hyundai Motors, em São Luís dos Montes Belos. Interessante. E como é que é o campo de atuação dessa Hyundai lá em São Luís? É amplo? Porque eu sei que a região é região de cidades muito distantes uma da outra, né? Exato. E isso influencia na hora de vender o veículo e na hora de trabalhar com venda, pós-venda. Como é que é essa? É um desafio grande porque nós chamamos de área de influência, né? Cada Sim. concessionário tem a sua área de influência, como você falou bem. A nossa área de influência na NASA Motors Hyundai, em São Luís Montes Belos, é muito grande. Ela abrange praticamente a maior parte do norte do estado de Goiás. Então nós temos que sair de dentro de casa para vender e temos que sair para buscar o cliente que nós vendemos também para ele retornar para a oficina. Então, são dois grandes desafios. Atender esse cliente nas cidades que nós temos a área de influência, né, que abrange a nossa área de influência, e buscar esse cliente também para que depois ele faça a revisão conosco. O grupo ele é composto por concessionárias, ele tem também seminovos. Sim. Isso. Novos, seminovos, assistência em cada uma das marcas, né? Mas tem também consórcio, não tem? Tem. Nós consideramos 4 braços de negócios, Valeriano. Sim. O braço de negócios de concessionária de leves é muito forte, né? Em novos, em seminovos e em consórcio. Nós temos uma área de consórcio que representa a Dizal Consórcio, que é uma das maiores do Brasil hoje. Nós temos um segundo braço de concessionárias de pesados, que a gente chama, que são 2 concessionárias Volkswagen MAN, caminhões. Uma fica em Brasília, a outra fica em Rio Verde. O nosso terceiro braço de negócios são negócios imobiliários, em Goiânia. E um quarto negócio, né, um braço que é agronegócio. Nós temos 2 fazendas muito grandes, que tem uma representatividade grande também para o estado. Ah, excelente. Então, é um grupo bem abrangente e que é interessante. Ele mudou o foco e não somente um ramo de negócio. Isso, diversificou, né? Bastante. Diversificou bastante. Ok. Vamos mudar um pouco aqui a nossa conversa, a nossa prosa. E eu queria saber de vocês, nós temos aí algum lançamento, alguma coisa? Parece que um passarinho andou dizendo que tem carro novo vindo por aí, é? Tem lançamento vindo aí. Esse ano a expectativa Você pode falar já? Pode, Matheus? Pode, claro. Pode? Não, então tudo pegar bem. autorização aqui, né? Não, é porque se falar eu vou lá ver. Eu vou lá ver e vou filmar. Eu quero saber se existe. Já está convidado. Muito com exclusividade, né? Com exclusividade para o Valeriano, viu? Então, nosso próximo lançamento, né, e que está mais recente, está quente, é o novo Virtus, que é o sedã médio. Na verdade, ele é um sedã compacto, né? Mas que a Volkswagen está transformando, está diferenciando, porque hoje a gente tem, como é que está a segmentação de sedã? A gente tem o Jetta, que a gente só trabalha na versão GLI, certo? Que é a versão topo de linha. E a gente está trazendo hoje, a Volkswagen no caso, o Virtus para abrangir um pedaço que sai do Jetta mais básico, certo? E pega o sedã compacto também de entrada. Então é um carro que eu tenho ele a partir no lançamento de R$ 102.900 até R$ 144.590. Nossa, ele tem 50% a mais. O que muda? Muda motorização, acabamento. A Volkswagen ela está separando. Muita gente acha que o Virtus é o Polo sedã, certo? Porque antes do lançamento do Virtus, antes de vir esse modelo europeu do Polo, a gente tinha o Polo e o Polo sedã, que era o mesmo carro com porta-malas. Sim, tinha. Nós tínhamos no mercado o Polo sedã. E o pessoal brincava muito que tinha depois lançaram o Virtus. Isso. E aí depois, quando viesse o Polo... Na verdade, ele não é bem o modelo europeu todo, né? Ele tem uma mudança aí pequena, porque nós não temos
as mesmas exigências legais, nem mercadológicas do mercado europeu e norte-americano. Mas, assim, o que você fala que diferencia os dois? Nós temos um entre-eixo maior ou a plataforma toda é diferente e ele tem mais espaço? Conta pra gente. O Polo hoje, vou falar do atual, certo? A Volkswagen segmentou o Polo como um carro de entrada, diferenciando ele do Virtus. Porque o Gol saiu, não existe mais. O Gol, a gente tem uma unidade lá para entregar só, acabou. Acabou. Não tem mais fabricação, não tem mais disponibilidade do produto. Ok. Então ela pegou o Polo, ela tem uma versão de entrada hoje que parte de 78.990, certo? 1.0? 1.0 aspirado. Ok. E aí eu tenho a versão Turbo 170 TSI, que eu tenho ela na versão manual e na versão automática. E tem o Highline, que é o 170, que é o top. Então, peraí. Para que o nosso público entenda, essa nomenclatura de 170 não quer dizer cavalo. Não. Ela é o torque do produto. Ele é o torque do produto. Isso, é o torque do motor. Quando você me diz que nós temos um motor 1.0 aspirado, você está falando em 80 e quantos cavalos? 82 cavalos. 82 cavalos. E aí, tanto álcool quanto gasolina. A diferenciação de 2 cavalos? 2 cavalos, se eu não me engano, são 79 e 82. Okay. De cabeça eu não, beleza. Eu não me lembro. Aí, quando nós vamos para o 170 de entrada, ele passa a ser um Comfortline? Ele tem o manual. Ok. Que é um 170 TSI, que é o nome desse modelo. E ele tem o quê? 112, 115? Ele tem 116 cavalos. 116 cavalos. Isso, com 170... de torque. Isso, Newton de torque. Newton de torque, exatamente. E aí eu tenho ele na versão 170 manual, e aí eu já pulo para a automática, que é a Comfortline. Ok. Que é a nossa versão de entrada do automático. O Polo tem Highline também? O Polo tem Highline, que é a versão top de linha. Mas ele vem com uma motorização diferente ou continua sendo 170 TSI. 1.0 turbo? Isso. Que aí é onde entra a diferenciação do Virtus. Que eu imagino que vocês não estão chamando de 1.0 turbo por estratégia de marketing. Sim. Ok? Porque excelente. A marca colocou o 170, o 200 e o 250. Que são os 3 motores hoje. Que é 1.0, que é a versão de entrada 1.0, que é a de 116 cavalos. Eu tenho a versão 200 TSI, que ela é uma versão de 128 cavalos e 20 kg de torque. Lembrando que a outra é 17 kg de torque. E tem a 250 TSI também, que é o GTS, que é uma versão exclusiva. Você está falando do Virtus ou do Polo? Esse eu estou no Polo ainda. No Polo ainda. Então eu tenho um Polo GTS? Tem o Polo GTS também, que é o motor 1.4, de 250 Nm de torque. Motor 1.4, ele tem aí 150 cavalos. 150 cavalos. É aquele motor que o pessoal fala que é foguete. Anda muito. É a versão nossa esportiva hoje, né? Sim. Remete ao Gol GTI, remete ao Gol GTS. Sim. Né? Que é a versão que no futuro vai ser a dos admiradores da Volkswagen. Eu acredito. Me conta do Virtus. O Virtus diferencia entre eixo do Polo? Sim. São 10 centímetros de diferença. 10 centímetros? De diferença. É muita coisa. É muita coisa. 10 centímetros. O espaço interno do Virtus é fantástico. Se a gente pensar que o Corolla cresceu 14 centímetros do seu nascimento até agora, e sei lá, quase 40 anos, 50 anos, então... O Virtus hoje ele é montado na mesma plataforma da T-Cross. Então você tem o mesmo entre-eixos da T-Cross, só que com um porta-mala maior do que a T-Cross, que são 521 litros. Em termos de suspensão muda, porque a T-Cross é mais alta, SUV. Tem um centro de gravidade diferente e tal, ok. E ele vem com quais motorizações? Ele vem só automático ou ele vem manual? Ele vem manual na versão de entrada, okay. Que é o 170 TSI também. Ok. Aí a gente tem o 170 TSI automático. A gente tem o Comfortline, que aí já parte para o 200 TSI. E temos o Highline. Essas são as versões da motorização 1.0. Ok. E aí eu tenho também, que agora é uma exclusividade, inclusive vai chamar Exclusive, entendeu? Que é o Virtus Exclusive 1.4, que é a nossa versão top de linha. Que é o mesmo motor de 150 cavalos. Que é o mesmo motor de 150 cavalos. Que são 25 kg de torque.
Só por comparativo. Vai ficar um foguete. Vai. Só por comparativo. O Jetta, ele também... Bom, agora não, porque ele é 212, 220? Agora ele está com 258 cavalos. 258? Que é o 2.0 turbo. Mas ele tinha antes 1.4. Exatamente. 1.4, que é onde o exclusivo vai entrar agora. Entendi. É essa gama que ele vai pegar, tirando o Jetta de lugar. Exatamente, Entendi. Tá exatamente. Bom. E, Matheus, qual é a estratégia de marketing que o grupo Volkswagen tem feito, tem colocado para as concessionárias para atingir o nosso público? Principalmente com o Virtus, né, a gente vê, como o Paulo explicou bem, que ele tem uma gama de motores e de versões bastante ampla. A Volkswagen tem a estratégia de atingir todos os públicos do mercado. Né? Como é uma marca de volume de muitos anos, a marca mais antiga do mercado brasileiro hoje em atuação, ela busca atingir todo o público. Então o Virtus ele vem buscando desde uma pessoa, de uma família que tem uma pessoa solteira ou um casado, àquela pessoa, aquele pai de família, aquela mãe que tem 2, 3 filhos que precisa levar menino na escola, que tem que ter espaço para carregar cadeirinha, mochila de escola, né? Mala, essas coisas para viagem. Então, eu acho que o Virtus ele reflete bem a estratégia da Volkswagen de buscar todo o público que tem disponível no mercado hoje de carros. E essa novidade, esse Virtus novo, ele muda o que com relação a visual e entrega para o cliente do antigo? Principalmente a dianteira, né? Ela ganhou novos faróis. Agora, todas as versões já vêm com farol em LED. Eu não vou falar que é igual, mas a frente trouxe muito DNA do Nivus, que é um sucesso. Isso aí é um carro que foi lançado há quase 2 anos e que hoje no estoque eu não tenho para entregar. Ele tem fila de espera desde o início, acredita. Né? Acredita. A Volkswagen lançou um produto que desde o início tem fila de espera. Eu não sei se por estratégia, que está produzindo pouco, o que eu não vejo ser uma estratégia muito interessante, porque não aumentou o preço, né? Então, mas é muito curioso. E é um veículo que aonde você vai, eu andei por uns estados aí no final do ano passado, aonde você vai, tem gente de Nivus. Tem. É um sucesso, né? O Nivus é um sucesso. E o Virtus vai trazer um pouco dessa identidade do Nivus. É o time que está ganhando, frente. Você aproveita, vai lá e... Então ele ganha o mesmo volante, ele ganha o interior muito parecido, porém com acabamento distinto para diferenciar os modelos, né? Ele ganha melhorias no acabamento. Hoje, por exemplo, a versão Highline, você já tem um acabamento vinílico no painel, que já traz um charme maior para o carro. Todas as versões, todas, já contam com farol em LED, da mais básica à mais cara. Carregamento por indução. Em todas as versões? Em todas as versões. Todas as versões automáticas já vem um ACC, que é o cruzeiro adaptativo, né? Que é a velocidade de cruzeiro adaptativo. E ganha o AEB também, que é a frenagem de emergência em cidade. Então, por exemplo, às vezes você está saindo do sinaleiro, o carro da frente arranca e freia. Sim. Ele automaticamente já freia o carro para você. E isso que eu estou falando em todas as versões automáticas. Então, um carro de 112.900 já traz essa tecnologia para a gente. Então, já é mais segurança. Todas as versões contam com 6 airbags, certo? Então, assim, é um carro que traz muita segurança, um espaço interno fantástico, é o melhor da categoria, um porta-mala de 521 litros, que é outra coisa fantástica. Porta-mala é muito grande, tem que ver pessoalmente, tem que ir lá no evento. Você vai ter que ir lá constatar isso lá no evento. Eu já fui convidado. Então pronto. Motoricia vai estar lá, Valeriano vai estar lá, e nós vamos ver em loco. Você vai apaixonar no carro. É assim como o Matheus falou, é um carro que vai atender a todos. Desde a família grande até o carro para o dia a dia. E ele tem carro disponível ou vai ser aquela história de que você vai ter que entrar numa lista? A gente vai ter que fazer uma pré-venda. A gente tem uma pré-venda. E ela começa na quinta ou na sexta-feira? Começa na quinta-feira. Mas a gente já está vendendo, viu? A gente já tem, é só chegar na concessionária, fazer o cadastro e já deixar tudo prontinho. A gente já tem preço, já tem as condições. Mas pode ver o carro? Não. Não, mas na mídia a gente já tem o carro. E você vai ver em primeira mão, hein? A Volkswagen fez um lançamento para a imprensa. Sim. Então ela disponibilizou algumas versões
para assim, imprensa especializada, tem muitos canais no YouTube, né, que fizeram a avaliação do carro. Nós temos algumas unidades lá na NASA, mas infelizmente nós não podemos mostrar, por regras aí da companhia, da montadora. No dia 9 vai ser o lançamento oficial para o público, e aí sim nós vamos ter acho que 5 ou 6 unidades no showroom aqui da NASA Veículos de Anápolis. Então, na sexta-feira pela manhã, as pessoas já podem ir ao concessionário, que vão poder ver o Nivus, sentar, andar, testar, passar a mão fazer um nele. test drive, sentar. Só para surpresa de vocês dois, eu fui convidado por uma outra concessionária para conhecer e achei ele muito bonito. Vamos mudar de assunto? Eu quero saber o seguinte. Nós temos, eu tive um carro de vocês chamado Amarok, Certo. que é uma caminhonete que eu gosto muito. Eu estava olhando a gama de preço agora, dando uma pesquisada, porque afinal de contas vou falar com os dois caras da Volkswagen, né? E eu vi que só tem motor 6 cilindros agora. Só 6 cilindros. Agora só está disponível 6 cilindros, que é um baita motor, né? E ele é biturbo como o outro ou ele é só turbo? Não, ele é um turbo só. Ele é um turbo TGV, que é um turbo de geometria variável. Então, dependendo da entrega de torque que você precisa, ele vai mudando a entrega de potência. Mas o torque para acionamento do turbo chega, ele tem que estar quanto? 1.500? De 1.500, 1.800. Ok. E esse veículo tem para entrega? A gente tem hoje 2 unidades somente. E da versão Highline. Versão Extreme nós não temos, somente para pedido. Ok. Matheus, nós temos tido um movimento no último final de fevereiro e agora início de março, aonde as montadoras estão entrando em recesso. Não vamos dizer férias, porque não é férias, né? Porque normalmente a montadora tem férias coletivas de 19 e 20 de dezembro até início de janeiro. Mas na visão de vocês, ou na informação que vocês possuem, o que está levando, o que está acontecendo para que isso, já que está faltando carro, né? Se eu quiser comprar um Nivus, não vai ter Nivus à pronta entrega. Não. Dependendo do tipo de T-Cross, você tem que aguardar uns diazinhos. A Amarok Extreme você só tem a pedido. Nós estamos falando da marca de vocês, né? Isso. Mas o que você acha que está acontecendo? Porque a notícia é que a maioria está entrando em recesso mesmo, e já entrou até, e esse movimento está acontecendo. O que é? Olha, no nosso caso, falando especificamente da Volkswagen, nós tivemos uma parada na fábrica para adequação da linha de produção do próprio Virtus, que é esse modelo que a gente tem falado tanto. Na Hyundai, nós tivemos uma pequena parada também para adequação da linha de montagem do Creta. O Creta tem vendido bem em algumas versões, a montadora precisou fazer algumas adequações, então a Hyundai também tem essa justificativa. E a outra marca que nós representamos, que é a Renault, ela não parou. Agora, pelo que a gente conversa bastante, a gente estuda muito o mercado, eu acho que esse movimento no geral, nas outras marcas, esteja mais ligado a uma precaução quanto aos estoques das concessionárias e o estoque e o pátio da própria montadora, né? O mercado começou, de uma certa forma, com umas vendas medianas, não estão tão aquecidas como estavam no início do ano passado. A gente vem desde outubro aí com quedas no mercado mês a mês. Então eu acredito que essas paradas estejam ligadas a essa precaução, as montadoras estarem buscando um equilíbrio entre o que elas produzem e o que o mercado está consumindo. Entendi. Nós tivemos, na época da pandemia, uma demanda represada muito grande. E o público sabe o que eu estou falando, porque eu acredito que muitos deixaram de comprar veículos porque não tinham peças. Os veículos eram montados até um pedaço deles, né? E a gente tinha muitos veículos com falta de peças de acabamento. Chamados componentes, né? Componentes eletrônicos, né? E aí isso ficava no pátio, lotava o pátio e não tinha mais o que fazer. E também não tinha demanda porque muita coisa fechada, aquela bagunça toda que aconteceu, infelizmente, sem uma... tem justificativa,
mas... Tinha uma perspectiva de futuro, né? Não, e ninguém podia fazer nada, né? Então, vamos lá. Aí depois o mercado aqueceu, ele deu uma demanda que justificasse aquilo que estava acontecendo, mas as montadoras aproveitaram esse meio tempo e muitas dobraram o preço de veículos. Não foi assim um valor que justificasse, a meu ver. A gente que mexe com o mercado de automóveis há muito tempo, nós comprávamos um carro por X, quando entrou março, a pandemia, e quando foi comprar no outro março ou no outro abril, um ano depois, ele estava 2x, exatamente 2x. E mesmo sendo uma empresa que eu represento de compra um pouco volumosa, né, se a gente pegar pelo geral, não havia mais descontos, não havia mais nenhum benefício para isso. E a minha pergunta para vocês passou essa fase de euforia, de volta de mercado, com muita demanda reprimida, começaram a ter lançamentos e começaram a mudar, até para justificar o que as montadoras fizeram com os valores. Como é que foi isso dentro do concessionário? Como é que vocês passaram, como é que os clientes viram isso? Ou a euforia, Paulo, era maior, a vontade de comprar, de consumir, era maior do que a vontade de falar mal do preço? O Valeriano, é incrível, mas esse movimento de aumento de preços, para quem já está no mercado, para quem já compra, para quem já está acostumado a frequentar concessionário, porque a gente sabe que é um público específico que frequenta concessionários. Tá certo. Né? Houve um movimento natural. Haviam os aumentos, só que como já tinha questão de mídia, questão do próprio meio jornalístico. Já era sabido, né? Já era sabido. Então, assim, foi recebido de forma muito natural. Tem gente que se espantou muito. A pessoa comprou um carro há 3 anos atrás, um exemplo, ela voltou na concessionária e é justamente o que você falou, o carro estava 2x, né? Então, assim, mas quem já frequentava, quem já tem esse ciclo de comprar o carro, de trocar o carro a cada ano, de trocar o carro a cada 2 anos, ele se surpreendeu, porém, como você falou, a vontade de comprar fez que comprasse. Hoje a gente passa por um momento de estabilização nos preços. E essa estabilização nos preços do veículo novo, ela cabe também para os veículos usados? Eles acompanharam? Não. Porque eu vejo que há um gap aí, uma distância entre aquilo que o usado subiu, aquilo que o novo subiu e aquilo que o usado subiu. Que você tem que desprender muito mais dinheiro para poder substituir o seu veículo, que não acontecia antes. A justificativa disso é porque, na verdade, nós tínhamos mais pessoas querendo comprar carro zero do que o mercado oferecia de 0 km em todas as marcas. Com isso, o carro seminovo se valorizou muito. Então, pela falta de oferta, né, das montadoras em produto, os clientes migravam, chegavam na concessionária, à espera de 3, 4, 6 meses, eles acabavam migrando para um seminovo. Então, o seminovo acabou se beneficiando porque foi a maneira que o cliente encontrou de conseguir trocar de carro. Mas isso aí seria no seminovo de uma gama média. Eu estou falando do mais baixo, o mais básico. Porque a impressão que eu tenho é que, ou eu posso estar errado, é que o de valor mais baixo, o de entrada, sim, ele ficou uma distância maior do que o de entrada do novo. Ou eu estou errado da minha percepção? Não tá. A gente passou lá no concessionário lá, por momentos que a gente estava já comprando um carro seminovo para revender, né, no preço de venda, sim, porque a gente já sabia que a gente conseguiria vender acima do preço de venda, porque o mercado estava trabalhando assim. Porque o mercado ia crescer, né? Sim, a demanda estava muito grande. E esse carro de entrada, ele sumiu do mercado nesse período. Ele sumiu, porque aconteceu um fluxo de especulação muito grande no mercado de usados, que o próprio cliente estava supervalorizando o carro dele, né? Porque o mercado estava dessa forma, e a gente perdeu totalmente a mão desse carro de entrada. Então, assim, ele ficou muito caro. E esse movimento ainda continua muito com esse carro de entrada. O carro mais caro,
nesse momento, ele vem reduzindo de preço nos seminovos, certo? Ele vem distanciando do novo, principalmente por causa da taxa de juros, porque hoje quando você vai financiar um carro seminovo, o juro é muito mais alto do que um carro novo. Mesmo que o carro ainda esteja muito próximo do novo. As taxas são diferenciadas porque as montadoras, como tem carro no pátio, elas estão subsidiando essa taxa para poder girar o seu estoque. Então, assim, só que o carro, eu acho que foi essa a pergunta que eu entendi, o carro de entrada, ele ainda continua com preço alto, estabilizado para cima. Diferente do carro muito próximo do novo. Então é o que o Matheus falou mesmo. O carro, mesmo que seja o carro de entrada, ele continua, o usado continua com um valor um pouco melhor, até porque falta o novo em muitos casos, né? Hoje mais não. Hoje são... Está estabilizando. Isso, são poucos os produtos que a gente não tem mais quando. Agora, nós precisa atender rápido. Nós temos um movimento mercadológico muito interessante que atingiu o diesel por conta da ingerência do governo na valorização do diesel, corta de subsídio e tudo mais. E o que parece que não vai voltar. Não vai ter volta de subsídio para diesel. E eu tenho conversado com alguns amigos que cuidam de garagens e que possuem garagens, e eu tenho um que me contou uma coisa muito curiosa. Ele é dono de 5 garagens em Goiânia e região. Eu falei, Valeriano, eu tive que proibir troca de veículos e compra de veículos a diesel. Por quê? Porque eu não estou conseguindo mais sair deles. A demanda por carro caiu quase a zero do veículo diesel. E a gente sabe que muitos desses veículos são usados só para andar na cidade. Não cumprem nem a função dele. Na verdade, que é uma fazenda, uma coisa assim, ou o transporte de cargas, né? E agora nós temos aí a entrada dos veículos eletrificados. Ou o completamente 100% elétrico, ou o plug-in, que é motor a combustão e o elétrico ligado lá, que dá aí autonomia de 70, 80 quilômetros, né? E nós temos também o híbrido, que é uma autonomia menor do que o plug-in, mas que também tem um motor elétrico, só que ele é carregado pelo próprio motor a combustão e pela frenagem. Bom, dito isso, eu pergunto para vocês, qual seria a visão da Volkswagen, pelo que vocês percebem, vocês não podem falar pela Volkswagen, né? Nem pela Renault, nem pela Hyundai, mas qual é a impressão que vocês têm dessas 3 marcas com relação à eletrificação de veículos? Eu estou perguntando porque, assim, a Renault tem o Kwid. Isso. O Kwid é um veículo elétrico, 100% elétrico, que ele dá uma autonomia aí de 250 km em média. A Volkswagen não tem nenhum elétrico ainda não. No Brasil. Tem em fase de teste, né, que é o ID3 Sim. e o ID4. Né? Mas é fora, é teste. Mas já está aqui, chegou, já né? tem alguns concessionários que já conseguiram, principalmente nas capitais, mas é um carro que ainda não está comercialmente. Sim. Né? Ele é teste, né? Isso. E a Hyundai também não tem nem carro híbrido. Então, vocês representam um grupo, vamos dizer assim, que é surpresa, porque a Ford já tem carro híbrido. A Toyota tem. Aliás, foi uma das precursoras nisso com Prius. Isso, Prius. Nós temos a Honda que chegou agora com o Civic, que também é híbrido. Isso. Então, vocês estão no mercado e estão representando uma marca que só a Renault tem um híbrido sendo comercializado. Conta um pouco disso para a gente. Um elétrico, desculpa. Essa visão que você passou, esse panorama que você passou, ele reflete muito a nossa visão, né? As nossas 3 marcas, as marcas que nós representamos no grupo, elas têm apenas 1 ou 2 produtos, né? São 100% elétricos, são produtos que têm
um segmento assim bastante nichado, né? Uma quantidade de públicos assim, um público consumidor bastante específico. Então, nós não temos essa experiência com a venda. Pelo que nós vemos de estratégias dessas 3 marcas, como o Paulo falou, vai chegar o ID3, o ID4 para o mercado, mas também são produtos 100% elétricos. Então, a gente acredita que nas nossas 3 marcas, elas ainda estejam esperando ver o que vai acontecer no Brasil para esse mercado de elétricos, eletrificados, híbridos, plug-in, porque essas marcas elas têm uma representatividade de elétricos, principalmente a Renault na Europa, né, muito forte. Eu acho que talvez as estratégias para o Brasil já estejam até desenhadas, mas estejam aguardando aí uma consolidação desse mercado. Elas têm produtos na Europa, né, em outros países fora daqui, mas talvez essas marcas vão trazer somente quando esse mercado estiver bem consolidado. Ok. Paulo, tem alguma... O que a gente precisa, na verdade, no país é ter infraestrutura, né? Porque hoje a gente não tem. Se a pessoa quiser fazer uma viagem mais longa hoje num carro elétrico, ela vai ter que parar. Ela vai ficar um tempo parada. O carro híbrido, eu acho hoje que é a melhor solução para o nosso país, né? No atual momento. Por quê? É um carro que te traz economia com a ajuda de um motor elétrico. Mas você não fica 100% preso à eletricidade. Você tem como se deslocar à distância que você bem entender. Falando de Volkswagen, agora somente Volkswagen, a Volkswagen, pelo que ela nos passou, ela acredita muito no etanol como uma fonte alternativa, que não é alternativa porque já é bem já difundida. Funciona bem, né? E... Aliás, só uma pergunta, desculpa te cortar, mas assim, dos veículos a combustão que não sejam importados, fabricados só no Brasil, nós não temos nenhum que não seja flex. Não. Nenhum. Não. Nenhuma montadora. É curioso isso. Nós já temos como prática o veículo a etanol, o álcool, se alguém quiser chamar de álcool. E isso é uma tecnologia que nós dominamos no mundo. Sim. Nós dominamos. Porque antigamente... Genuinamente brasileiro. Genuinamente brasileiro. Antigamente tinha questão de dias frios e tal, mas tudo isso foi resolvido hoje com a tecnologia. E a Volkswagen, ela acredita muito no etanol. Então, essa questão da eletrificação lá fora é mais forte. Quando a gente fala lá fora, Europa, Estados Unidos. Para o Brasil, como a gente tem o etanol de forma muito forte aqui, ela continua acreditando nesse combustível. A gente tem a previsão de ter uma Tiguan híbrida, tá? Com lançamento. Isso aqui que eu estou falando não é nada oficial. Isso aqui são especulações que a gente tem, porque eu não posso falar pela montadora. Claro. São especulações que a gente tem. Mas que você vai ser cobrado disso, não. Ela havia falado no 4º trimestre desse ano, certo? Então, seriam nos últimos 3 meses do ano que ela traria uma T-Cross. Tiguan. A Tiguan híbrida, que já lá fora já é muito bem conhecida. É só a gente olhar a mídia externa. Esses 2 modelos, o ID3 e o ID4, são veículos conceitos que lá fora já está ok, tá? Mas que a gente precisa entender como é que ele vai funcionar no nosso mercado. Afinal, são carros muito caros. A tecnologia, o carro elétrico, ele é muito caro. Quando você faz uma conta burra, que é uma conta de o que você paga, o que você gasta de combustível, pela diferença de preço do veículo... Não paga nunca. É isso que eu... Paga nunca. Então, assim, é muito caro o carro elétrico ainda. Eu tenho um carro híbrido. Eu tenho o prazer de ter um carro híbrido. Eu falo prazer porque ele é mais silencioso, ele é gostoso de andar quanto os outros, e dá uma economia. Eu faço na cidade 20, 21 quilômetros por litro. Fantástico. Dirigindo na gasolina, né? Então, assim... O que eu quero mais que isso, né? Só um veículo mais econômico. Mas eu particularmente, Valeriano, representando aqui o nosso Motoricia, eu acho que a solução para um país de distâncias continentais como a nossa seria o híbrido. Agora, o menos poluente, e isso eu vou explicar em outro programa, eu acho que é o etanol. É o etanol. Eu não acho que o elétrico é o menos poluente, pelos estudos que eu já fiz, não sou técnico,
Mas pelos estudos a gente pode perceber que o etanol é infinitamente... eu poderia dizer, de acordo com o estudo que eu li numa revista espanhola de motores, essas coisas, eles estavam comentando que o carro 100% elétrico, 100% eletrificado, do carro 100% a etanol, o elétrico polui 38% a mais entre o início da produção e o descarte final das peças e motores elétricos e tudo. Por causa da bateria, principalmente. A bateria é o que mais pesa nisso tudo, né? Uma coisa que a gente olha nesses carros é que eles são um pouco mais pesados, não muito, mas um pouco mais pesados, ele gasta um pouco mais de freio, um pouco mais de pneu. Eu acho que isso é uma coisa normal para um carro desse. Mas eu acho o carro elétrico muito caro. A gente fala de carro elétrico caro, mas nós temos aí a BYD, nós temos mais umas 3 montadoras que estão entrando muito, estão assim fortes no Brasil. Sim, só chinesas, né? Só chinesas, coreanas, né? Mas principalmente chinês, que é quem domina essa parte. E não sei por que isso é tão caro, porque se você for pensar, o carro elétrico é mais simples. Tem menos componentes, né? Tem muito menos componente. Não tem tanta manutenção, talvez até seja por isso. A montadora ganha com manutenção. Faz parte, né? Faz parte do pacote. Sim, sim. Quando você vai fazer um carro, você pensa, não, ele também vai dar manutenção. Não é que você faz para ele dar manutenção, sim. Mas ele também tem que dar manutenção, e aí leva o concessionário e tal. Essa extensão de prazo de garantia, eu que trabalhei nessa área há muito tempo, eu vejo de 2 formas. Uma forma, a extensão de prazo de garantia é bom para o usuário, porque ele tem uma economia com a manutenção do veículo, mas de outra forma é uma forma de segurar ele também dentro do concessionário para os demais serviços que necessitam ser feitos, né? Eu imagino que isso deve contar. Vocês, na Renault, falando de carro elétrico e falando especificamente do Kwid, como é que é a demanda disso? Como é que é a procura do usuário, Matheus? Por enquanto, é uma procura muito baixa, Valeriano. Muito mais curiosos do que realmente interessados em comprar, né? A gente tem um Kwid para test drive aqui em Anápolis, né? Convido a todos para irem lá conhecerem. A gente tem tido um volume de test drive, falar uma vez por semana um cliente, no máximo 2, mas nós ainda não emplacamos a primeira venda, apesar de já ter investido alguns esforços aí no meio online para trazer clientes. Por enquanto, eu diria que essa procura está muito mais de pessoas querendo entender e conhecer do produto do que realmente adquiri-lo. Vamos ver se o Motoricia faz um teste com ele. Maior prazer. Para poder ajudar até a mostrar para os nossos amigos aqui que ouvem o canal a impressão nossa do veículo. Será um prazer, Valeriano. A gente até te oferece, se você quiser passar uma semana, fazer um teste, como é que carrega, né? Quanto tempo dura e tudo isso, com certeza vai ajudar o consumidor a tomar a decisão. É importante, isso é importante. Bom, nós temos que terminar, nós já estamos aqui dentro da nossa hora. Eu queria que você falasse para a gente, Paulo, só mais um pouquinho, porque eu não estou aqui fazendo propaganda, mas eu estou curioso. Sim. Muito curioso. Sim. Se nós vamos ter algum facelift ou se nós vamos ter algum lançamento da Volkswagen, porque o restante eu vou perguntar para o Matheus se a Hyundai vai ter e se a Renault vai ter, né? Porque afinal de contas você não tem nada a ver com isso, né? Não. O senhor é só Volkswagen. Isso é só com o eu Matheus. sou sangue azul. Vamos apertar ele. Eu sou sangue azul. Você viu que teve uma ofensa. Isso, aperta ele um pouquinho também. Aperta ele um pouco. Divide. Então, Valeriano, a perspectiva, a primeira a gente já sabe, que é o lançamento do Virtus, né? Que é agora no dia 9. Então, já está convidado mais uma vez. Não, já falei que nós vamos estar lá. Inclusive, já que você me alfinetou, eu te convido, em primeira mão, se quiser lá fazer umas imagens do meu Virtus, eu deixo. Olha, eu ia fazer isso em Goiânia. Não vai. Que não coisa. Vai, não vai. Tá bom, faremos em Olha, faremos imagens do Virtus em Anápolis. Isso aí, é isso aí. Então, a gente tem o lançamento do Virtus. Agora, o restante que eu posso te passar, Valeriano, são previsões.
Porque o mercado, dentro de tudo isso que vem acontecendo, às vezes tem acontecido algumas mudanças de planejamento das montadoras nesse período. Por questões estratégicas, por questões mercadológicas, por questões políticas, enfim, N questões. Então, existe a previsão de um facelift da T-Cross, só que a gente não sabe ao certo ainda quando isso acontece. Existe a previsão de um facelift da Amarok também, que seria para o segundo semestre. Só uma pergunta. Você falou uma coisa aí. A Amarok, ela virá na plataforma da Ford. Ainda não se sabe, ao exato. Mas a imprensa especializada, inclusive do exterior, mostra isso. Sim, mas eu não posso afirmar porque a montadora ainda não me passou nada oficial. Não comunicou oficialmente? Não comunicou oficialmente. Então não existe comunicado da Volkswagen de que a Amarok vem na plataforma. Inclusive, eles parece que viria a plataforma e motorização. Exatamente, eu vi essa questão. É especulação. É especulação por enquanto. Pode ser que venha? Pode ser que venha. Ok. Mas oficial, não tem nada. Tá? E a gente fala também no final do ano, que eu já tinha antecipado, a questão da Tiguan híbrida. Então, assim, o que eu tenho hoje de informação são desses 4 modelos. Porque a gente já teve também o lançamento do Polo. Inclusive, quem quiser ir na concessionária, a gente já tem o test drive disponível para você conhecer o Polo Trek, que é um carro de entrada que está substituindo um Gol, um carro que foi projetado para ter muita durabilidade. Em termos de valores, Paulo, ele está quase 80? 78.990, okay. Hoje é o valor dele. Vamos fazer conta aqui. Os concorrentes dele, que é HB20 Sense, se não me fala. Tem o Sense. Nós temos na Chevrolet o Onix. O Onix de entrada, o Joy. Que não é turbo, é o 1.0 normal. Nós temos o Sandero, o Renault Sandero. Na Fiat nós temos o Argo. Argo, que é o concorrente? Isso, que é o concorrente direto, é o Argo do Polo. Ok. Em relação a valores. Tá. Não tem outro, né? Ou tem? Acho que nós falamos todos. Então, desses veículos, a minha pergunta é como é que é que... não, tem, claro que tem. Tem Citroën e... tem o C3 e o 208. E o Peugeot. O C3... Que, inclusive, diga-se de passagem, está montando concessionária em Anápolis, ao lado da Ford, na Avenida Brasil Sul, e que em breve, pelo que eu vi lá, a construção deve ser inaugurada. Está no finalzinho. Está no finalzinho. Eu acredito que eles já estão até atendendo, viu? Tem carro lá exposto, né? Tem carro lá. Isso eu não ia falar porque eu estou aqui com um grupo, mas tudo bem. Mas a gente, como se diz, aqui é já aberto está lá, mercado, né? Já está lá. Claro. Aqui somos todos amigos. Mas aí, você estava falando, como é que com relação ao posicionamento do Polo? Porque a gente sabe que, e eu comprei muito Gol, é um veículo que realmente é um carro durável. E quando ele começou a ser oferecido ainda mais com motorização 1.6, ele abandonou aquela porcaria do 1.0 que ele tinha, que eu achava o carro pesado para o carro, para o motor. Eu achava que tinha uma relação ali que faltava, mas aquele motor 1.6 no Gol era um negócio delicioso, né? Exatamente. E aí, suspendeu aquilo, a motorização evoluiu, o veículo evoluiu, passou para nome Polo. Como é que está isso? Então, em questão de posicionamento de mercado. O Polo, hoje, o que eu posso dizer, entre todos os concorrentes, e é provado pela Latin Cap, é o mais seguro do segmento. Então, em questão de segurança, a gente está muito bem posicionado. Em valores, estamos posicionados também pau a pau. Às vezes, um mais barato que o outro, em questões de diferenças mínimas. Porém, o Polo hoje está muito bem posicionado. É uma plataforma extremamente durável. Tanto é que é uma plataforma hoje que é apresentada no mundo inteiro. Sem propaganda, senão eu vou cobrar, hein? A minha pergunta é o seguinte, o posicionamento dele, ele está mais vantajoso do que alguns, e o porquê? Ou ele não está tão vantajoso que não compensa a gente hoje tocar? Ou está muito para e não dá para você comparar? Hoje o Polo Trek, ele está muito... É porque é o seguinte, Valeriano, vamos lá, vamos falar sobre qualidade de construção do produto.
A A Volkswagen ver com a propaganda. não é propaganda. Ele é vendedor Não mesmo. é, Por isso que eu gosto dele. Olha, é piau mesmo. Vamos lá, piau. Não é, cara. Fala. Hoje a gente tem uma plataforma mundial, que é uma plataforma MQB, que às vezes alguns concorrentes, eles apresentam uma plataforma voltada para países mais emergentes, né? A gente sabe, não precisa citar. Então, assim, isso também cobra o preço. Mas você tem um carro extremamente durável, um carro extremamente rígido e seguro, com um posicionamento de preço muito pau a pau com seus concorrentes, entendeu? Mesmo que a gente entregue, e é claro que eu vou falar isso, um produto superior, a gente consegue disputar bem com os nossos concorrentes. E quem tem o produto e quem consome esse produto já conhece muito bem a fama do Polo. O Polo tem entrega, fácil. Tem, o Polo não pode está ir lá. com dificuldade, Não. não tem problema. O Polo hoje é um carro que a fábrica disponibilizou, é o carro de volume da marca, é o carro que vai trazer a Volkswagen para a liderança de mercado, né? Já temos muita venda desse carro. É um carro que já é sucesso, Valeriano. Ok. Bom, gente, nosso horário se foi, parece brincadeira, mas passa correndo, né? Eu quero agradecer muito ao Matheus, muito ao Paulo. Obrigado. Por estarem conosco, batendo esse papo descontraído, gostoso e principalmente cheio de informação para os nossos amigos do Motoricia. Quero pedir para você que está aí acompanhando a gente, clica aí, dá um ok, vamos curtir o nosso podcast e também vamos divulgar. Acione o sininho para você ser avisado quando tiver um podcast novo. Nós vamos ter mais algumas palavras depois sobre o porquê que nós iniciamos isso, qual é a finalidade desse podcast. E também eu quero só dizendo uma coisa, depois do agradecimento eu lembrei de uma coisa. Vocês sabiam que o cartódromo de Anápolis está sendo comercializado? Que eles estão querendo vender a área do cartódromo? Qual é a opinião sua sobre isso, Paulo? Então, Valeriano, é uma situação muito complicada, porque nós, do meio automobilístico, né, eu sou, posso dizer, amigo do Thiago, que faz o evento lá. Então, é um evento muito bom, é um uso muito bom. O cartódromo, durante muito tempo, ele ficou esquecido, mas ele é uma referência em Anápolis. Eu me recordo, em 2002, quando eu mudei para cá, a alegria que era poder ver as competições que tinham no cartódromo. Então, assim, a gente tem que entender melhor o benefício dessa venda, se ela existe. Porque é um patrimônio do Anapolino, o nosso cartódromo, né? Cartão de entrada da cidade. O cartão de entrada. E um patrimônio, sem dúvida. Exatamente. Eu, como fiz parte do cartódromo desde que ele começou na cidade, né? Inclusive, criei uma empresa de cronometragem de corridas e fiz corridas no Brasil todo em virtude do cartódromo. Eu acho um absurdo a gente desfazer de um patrimônio desse, nós que estamos tão carentes. Então, quem está fazendo aí a campanha em favor de que o cartódromo permaneça como cartódromo de Anápolis, que permaneça com a prefeitura, que é quem tem que ter o posicionamento para direcionar isso, nós estamos apoiando vocês. Não gostaríamos que o cartódromo fosse passado pela iniciativa privada, principalmente porque aquela é uma área muito importante na cidade de Anápolis, é uma entrada da cidade, pode ser transformada facilmente em qualquer outra coisa, né? E isso é uma dificuldade. Então, o Motoricia, o Valeriano, nós estamos aqui apoiando a campanha de vocês e dizer também que achamos que precisa ser mais explicado. Queremos terminar esse episódio agradecendo aí ao Paulo e ao Matheus, que dispensaram um tempo para estar aqui conosco. Esperamos que o lançamento do Virtus, que será coberto por nós, seja um sucesso, como os demais. E todos os amigos aqui estão convidados, viu? E todo mundo está convidado. Bom, eu não convidei porque a festa não é minha, né? Estão todos convidados. Eu não posso convidar alguém para ir na sua casa, né? Não, mas lá é a nossa casa, velho. Lá a casa é sua. Obrigado.
Eu quero agradecer também à TBO por disponibilizar esse espaço maravilhoso, organizar tudo e acompanhar a gente nesse podcast. Obrigado, amigos. Até a próxima.